Olá! Hoje a gente vai desvendar uma estratégia de agricultura que é, no mínimo, curiosa. Uma coisa bem contra-intuitiva que está rolando lá no sul do Brasil. Se preparem para entender como é que se combate uma praga usando a própria praga. Pois é, vamos direto ao ponto. A pergunta que fica é essa: por que raios alguém soltaria milhões de inimigos bem no meio da sua plantação para tentar salvá-la? Parece loucura, né? Mas, como a gente vai ver, por trás dessa ideia tem uma ciência, olha, brilhante e uma solução super necessária para um problema gigantesco. Então, para entender a solução, primeiro a gente precisa entender o problema. E o problema, nesse caso, é um insetinho minúsculo que causa um estrago enorme, principalmente para os produtores de frutas lá do sul. Tá aqui o nosso antagonista Anastrepa fraterculus. O nome popular é mosca das frutas sul-americana. Apesar de ser pequenininha, o impacto econômico dela é devastador, viu? Especialmente em plantações de alto valor como maçãs e uvas. O estrago acontece de um jeito bem específico e, digamos, cruel. A fêmea não ataca a planta, ela vai direto no prêmio, a fruta. Ela bota os ovos lá dentro e quando as larvas nascem, elas começam a comer a polpa, ou seja, arruinam a fruta de dentro para fora. Isso não só deixa a fruta invendável, como também pode fechar portas e mercados internacionais, que, claro, têm tolerância zero para esse tipo de coisa. Durante muito, muito tempo, a resposta para problemas como esse foi uma só: química. Mas essa solução tradicional, apesar de muito usada, começou a mostrar suas rachaduras, seus problemas. Exatamente. A solução padrão sempre foi essa: borrifar as plantações com inseticidas. É uma abordagem de força bruta, sabe? Matar a praga antes que ela faça o estrago. E por um tempo até que funcionou. Só que essa dependência toda acabou criando um novo monte de problemas. O ponto principal aqui é que o uso massivo de químicos tem consequências sérias. Deixa resíduos na comida que a gente come. As pragas evoluem, ficam resistentes, aí precisa de produtos cada vez mais fortes e, claro, contamina o meio ambiente. E tem mais, muitos países que compram nossas frutas estão super rígidos com isso, rejeitando produtos com muito resíduo químico. Vira uma barreira comercial. E é aqui que a história dá uma virada genial. Se a força bruta da química está ficando para trás, que tal usar a própria biologia da praga contra ela mesma? A solução não é mais matar, e sim impedir que ela se reproduza. A maior vantagem dessa nova abordagem pode ser resumida nessa frase aí. É uma tecnologia limpa, porque ataca o problema na raiz biológica dele, sem deixar aqueles resíduos e todos os efeitos colaterais dos inseticidas que a gente conhece. O nome oficial dessa estratégia é a técnica do inseto estéril, ou TI. E olha, essa analogia de controle de natalidade para pragas é perfeita. Em vez de uma guerra química, é uma intervenção biológica super inteligente, focada em impedir que a próxima geração da praga sequer exista. Tá, mas como isso funciona na prática? Como é que se cria um exército de insetos que não pode se reproduzir e o que acontece quando eles são soltos por aí? Vamos ver o passo a passo disso. O processo todo é fascinante. Primeiro, eles criam uma espécie de biofábrica de moscas macho. Depois, esses machos recebem uma dose bem controlada de radiação que os torna estéreis, mas, e aqui está o pulo do gato, sem afetar a capacidade deles de competir e acasalar. Aí, quando são soltos, eles são tantos que superam os machos selvagens em número. As fêmeas acasalam com eles, só que, como não há fertilização, os ovos simplesmente não geram larvas. O resultado? Geração após geração, a população da praga vai diminuindo, até entrar em colapso. O resultado é surpreendente, né? A mesma mosca que antes era vilã da história, agora, na sua versão estéril, se torna a protetora da lavoura. É uma reviravolta digna de filme, onde o vilão acaba virando o herói. Ok, a ciência por trás é incrível, mas na prática, quais são os benefícios concretos dessa tecnologia? Vamos ver como se impacta a comida que chega na nossa mesa e também o futuro da agricultura. Quando a gente coloca os dois lado a lado, o contraste fica muito claro. De um lado, os inseticidas deixam resíduos, criam pragas resistentes e atingem outros insetos que não têm nada a ver com a história. Do outro lado, a TI é limpa, não gera resistência, é super específica para o alvo e tem um impacto ambiental mínimo. A escolha parece bem mais óbvia, né? E os benefícios se espalham por toda a cadeia.
Menos químicos na lavoura quer dizer alimentos mais seguros para a gente. Alimentos mais seguros e sem resíduos abrem as portas daqueles mercados internacionais super exigentes. E para o agricultor, menos perdas significam mais estabilidade na produção e nos preços. É bom para todo mundo. E aqui a gente chega num ponto fundamental. Com as mudanças climáticas, os padrões de temperatura e chuva estão mudando, o que muitas vezes acaba favorecendo a proliferação de pragas. Num cenário desses, depender só de solução química é uma estratégia cada vez mais arriscada, cada vez mais cara. Ter alternativas biológicas e sustentáveis na manga se torna crucial. Então a reflexão final que fica é essa. O que a gente está vendo lá no sul do Brasil com as moscas das frutas talvez não seja só uma solução para um problema local. Pode ser um belo vislumbre do futuro da agricultura. Um futuro mais inteligente, mais limpo e que usa a própria natureza como aliada. É uma ideia para a gente pensar a respeito.